seja confundido, nem de mim escarneçam os inimigos. Não serão confundidos os que esperam em vós, mas serão confundidos os que sem razão faltam à palavra. Olhai para mim, Senhor. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão. E tende compaixão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, nesta alegria de estarmos reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, queremos acolher a todos vós, peregrinos aqui presentes, aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Coloquemo-nos com confiança nesse Deus que nos ama, pedindo a sua misericórdia e perdão das nossas faltas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, eu, Tóbit, de alma angustiada e gemendo e chorando, comecei a dizer entre suspiros a seguinte oração: Vós sois justo, Senhor, e são justas todas as vossas obras. Os vossos caminhos são misericórdia e fidelidade. Vós sois o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembrai-vos de mim e olhai para mim. Não me castigueis pelos meus pecados e erros,
nem pelos dos meus antepassados, que cometemos na vossa presença, desobedecendo aos vossos mandamentos. Por isso, vós nos entregastes à pilhagem, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto de todos os povos, entre os quais nos dispersastes. Na verdade, todas as vossas sentenças são justas, quando me tratais assim por causa dos meus pecados e pelos dos meus antepassados, porque não cumprimos os vossos mandamentos, nem procedemos fielmente para convosco. Mas agora, tratai-me como for do vosso agrado, ordenai que me seja tirada a vida, para que eu desapareça da face da terra e em terra me venha a tornar. Para mim, na verdade, é melhor morrer do que viver, pois tive de ouvir ofensas caluniosas e sinto uma grande tristeza. Senhor, fazei que eu me livre desta aflição. Deixai-me partir para a eterna morada. Não afasteis de mim o vosso rosto, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que suportar tão grande aflição na minha vida e ter de ouvir tantos insultos. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que vivia em Ecbatana da Média, também foi insultada por uma serva de seu pai. Ela tinha casado 7 vezes, mas Asmodeu, o demónio malfazejo, matava-lhe os maridos antes de viverem com ela, conforme está prescrito às esposas. A serva dizia-lhe: És tu que matas os teus maridos. Já casaste com 7 homens e não usaste o nome de nenhum deles, porque nos tratais mal por causa da sua morte. Vai-te com eles, e que nunca se veja nascer de ti filho nem filha. Nesse dia, Sara entristeceu-se profundamente e começou a chorar. Subiu à sala do andar superior da casa de seu pai e quis enforcar-se. Mas refletindo, pensou: talvez insultem meu pai e lhe digam: só tinhas uma filha querida e ela enforcou-se por causa das suas desgraças. Assim faria descer meu pai à morada dos mortos, cheio de desgosto, na sua velhice. É melhor que, em vez de me enforcar, eu suplique ao Senhor que me faça morrer, para não mais ter de ouvir insultos na minha vida. Então estendeu as mãos para a janela e começou a rezar. Nesse momento, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da Glória, e o anjo Rafael foi enviado para dar remédio a Tóbit e a Sara. Palavra do Senhor. Senhor meu Deus, em vós confio. Senhor meu Deus, em vós confio. Senhor meu Deus, em vós confio. Não seja confundido, nem escarneçam de mim os inimigos. Não serão confundidos os que esperam em vós, mas serão confundidos os que sem razão faltam à palavra. Senhor meu Deus, em vós
Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Senhor, meu Deus, em vós confio. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Senhor, meu Deus, em vós confio. Aleluia, 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 Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim não morrerá. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer a alguém o irmão, que deixe a esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva, para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela a esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela.
Disse-lhe Jesus: Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem os mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, a nossa liturgia hoje traz um tema fundamental da nossa fé cristã, o tema da ressurreição, que trata propriamente nesse evangelho que acabamos de escutar. No tempo de Jesus, muitos tinham muitas posições sobre como seria a ressurreição. Era um tema muito discutido. Uns achavam que a ressurreição era só para os justos. Os saduceus, por sinal, já não acreditavam na ressurreição. Enfim, existiam muitas formas de pensar como seria a ressurreição. Então, mais uma vez, os saduceus vêm ao encontro de Jesus, como que para colocar Jesus em más lençóis. Então, fazem esse tipo de provocação a Jesus. Diante de uma mulher que casou 7 vezes e diante da lei de Moisés, que deixou por escrito que quando morria a viúva e tivesse irmãos, e sem deixar descendência, o outro deveria casar com ela. Mas na ressurreição dos mortos, como sucederá isto? Com quem ela vai ficar? Quem será mesmo o marido dela? E Jesus vai mostrar para eles e também para nós como será a vida para além do túmulo, para além desta vida. Engana-se todos aqueles que pensam que a vida depois desta seria uma continuação desta. Continuar uma vida, como se fosse aqui neste mundo. Então, Jesus vai dizer que na ressurreição tudo é novo, tudo é transformado. Viveremos como seres espirituais, como os anjos mesmo de Jesus. Não haverá mais uma necessidade de poder ter um matrimônio, ou mesmo de dar-se alguém ao matrimônio, a viver uma procriação como se fosse uma continuação desta vida. Tudo é novo, transformado. Então Jesus mostra para eles que, falando de uma ressurreição, fala automaticamente do amor de Deus. Por quê? Porque se Deus ama o homem, sem dúvida alguma, Deus vai querer abandoná-lo ao túmulo, à morte. Mas Deus vai querer que o homem amado por Ele esteja junto de si, que tenha uma vida também eterna e uma vida feliz. Jesus, ao apontar também esse tema da ressurreição, revela justamente esse amor, para dizer que todos nós que creamos e acreditamos na ressurreição dos mortos, acreditamos no Deus que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Costumamos dizer no nosso dia a dia que fulano morreu, não está mais vivo. Não morreu. Para aquele que tem fé, para aquele que viveu na esperança da ressurreição, não se morre. Vive-se em outra realidade, aguardando, aquela famosa que nós também aguardamos, o dia da vinda do Senhor. Então,
é importante vivermos neste mundo com esta certeza, na esperança de uma vida nova que o Senhor tem preparado para nós. E o outro tema que é trabalhado na primeira leitura e que chama com certeza a nossa atenção, parece até uma novela, né, de falar também, de certa forma, de uma senhora, né, conhecida como Sara, que casou-se 7 vezes. Um tema parecido com este do Evangelho, nesse sentido. No entanto, há aqui um modelo primordial de oração. E são orações muito profundas, orações do cotidiano, de quem realmente passa por momentos difíceis. É um grande exemplo para nós, principalmente quando estivermos naqueles momentos difíceis, de solidão, de tristeza, de angústias, quando não encontramos respostas alguma, diante dos insultos, diante de tantas situações que muitas vezes nós sabemos. Veja o caso do próprio Tobias, né? Que aqui é alguém que está com a alma angustiada. Para ele, o único caminho agora seria pedir a morte. Quantas pessoas, quantos, talvez até nós aqui presentes, talvez algum dia também achou que o único caminho que poderia encontrar seria a morte. Pedir a morte a Deus, porque já não aguenta mais tanto sofrimento. Há tantas pessoas assim, que não sabem, não é, como dar um passo para além, porque diante de tanto sofrimento, acredita que o único caminho seria pedir a morte. É o que acontece aqui com Tobias, é o que acontece com o profeta Elias, que sendo perseguido também, achava que não tinha mais jeito, então pediu a Deus que tirasse a sua vida. E depois vemos aqui a própria sua filha, que diante de um insulto, diante também de uma grande angústia e tristeza, porque já havia casado 7 vezes, mas um certo demônio tirava seus maridos na noite de núpcias, e ainda foi acusada de ser ela que matasse os seus maridos, matava os seus maridos, não é? Então, também teve o desejo da morte, querer suicidar-se, não é? Mas veja que diferença existe com aqueles que realmente confiam em Deus e que buscam em Deus o seu fim último. Porque diante de certas realidades humanas, de toda a nossa vida, Deus tem que ser sempre o nosso começo e o nosso fim. Porque somente nele é que vamos encontrar, né, a saída. Com Deus sempre há saídas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que tanto Tobias como também Sara vai rezar. Mesmo que pedindo a morte, o próprio Tobias vai pedir, mas ao mesmo tempo vai pensar de uma maneira diferente. Ele vai bendizer a Deus, ele vai agradecer, mesmo diante das suas dificuldades, do seu momento que está a passar aqui, ele vai dizer: lembrai-vos de mim, Senhor, olhai para mim. Ele não é como certas pessoas que diante do sofrimento vivem a acusar a Deus ou fazer perguntas a Deus. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite isso? E querer culpar a Deus de todas as coisas, em vez de fazer a sua oração para agradecer a Deus a sua presença, para agradecer a Deus o seu consolo, para agradecer a Deus todas as graças que Deus tem oferecido. Da mesma forma, nós ouvimos aqui na oração da Sara, que dizia que queria matar. Mas para que eu vou me matar? Não é? Fazer com que meu pai fique envergonhado, da sua única filha tirar a vida? Não. Ela vai também suplicar ao Senhor de mãos para o alto. É melhor, uma vez, me esforçar. É necessário, às vezes, ouvir essa voz dentro de nós. Diante de um certo limite da nossa vida, esforçar-nos para ultrapassar aquele momento de angústia. O próprio Jesus, na sua oração, nos seus momentos mais difíceis, disse: a minha alma está cheia de tristeza de morte. Mas mesmo assim, Jesus fez da sua vida uma entrega, mesmo achando-se ser abandonado pelo Pai,
Porque muitas vezes, muitas pessoas experimentam o silêncio de Deus. Deus aqui, nesta leitura, escutou as orações dos dois, enviando o seu anjo para lhes dar um medicamento, um remédio, que eles pudessem ser libertados daquelas angústias. Mas não podemos esquecer que há certas realidades que também muitos não escutam nada, há o silêncio de Deus. Tantos que pedem, tantos que oram, tantos que confiam, mas parece que Deus não escuta, não é? Quantos santos passaram por isto? Até mesmo o próprio Jesus, não é? Quantas pessoas, e no entanto, nunca abandonaram a confiança em Deus. Mesmo diante do silêncio, mesmo diante de suas provações, confiaram no Senhor. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Deus é capaz de tudo. Mesmo diante daquilo que parece um fracasso, ultrapassando com o poder da fé e o amor, nós confiamos nesse amor que eu falei há pouco tempo, que Deus não abandonará aqueles que o amam. Não abandonará por quê? Porque quer sempre junto de si. Então, meus irmãos, acolhendo esse modelo de oração, esta força que vem do interior e da graça de Deus, nós também podemos direcionar a nossa vida e a nossa oração para esta confiança no Senhor. Agradecer, não viver a tentação de querer culpar a Deus pelos momentos das desgraças das nossas vidas, mas saber que mesmo diante das desgraças do mundo, que muitas vezes as desgraças somos nós que causamos, porque nós escolhemos, às vezes, os caminhos que não agradam a Deus, não é? Então, saber que Deus está conosco sempre, mesmo que pareça que não esteja ali, mesmo que pareça que diante de um silêncio profundo não nos responda, mas o Senhor está conosco sempre. Olhamos então para todos esses exemplos e peçamos a Deus a graça de um comprometimento maior com a nossa vida de oração, com a nossa intimidade com Deus e, sobretudo, colocando a nossa confiança nesse Deus que é o Deus dos vivos, que caminha conosco e que um dia nós estaremos com Ele na ressurreição da vida eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós também temos bodas para agradecer e por isso quero convidar o casal que hoje faz suas bodas de prata para aproximar-se do altar e juntos rezarmos com eles para agradecer esta união que um dia se comprometeram diante do altar do Senhor. Então, nós temos aqui o Álvaro e a Alexandrina, nós vamos nos colocar diante dessa presença de Deus para junto rezar convosco. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que um dia assumiram diante do altar, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai o Senhor no íntimo do vosso coração. O Senhor vos guarde, fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo sua família, perseverança, né? E seja sempre um sinal do amor de Deus para os jovens de hoje, não é? Que nós precisamos cada vez mais suscitar no coração deles
um comprometimento maior diante de Deus, sobretudo um sacramento tão importante, o sacramento do amor da família. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, peçamos a Jesus, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os batizados tenham a capacidade de falar aos que os interrogam sobre a vida eterna com as próprias palavras de Jesus, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos, que negam dele Deus ou dele escarnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos, seja sempre o alicerce firme da fé da Igreja, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as aflições pelas quais passam muitos homens sejam vencidas pelos dons da fé e da esperança e pela força da oração que faz milagres, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as súplicas que sobem ao céu nesta Assembleia sejam escutadas pelo Deus da Glória, que escutou Sara, e pelos seus anjos, traz remédio aos nossos males, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam. Unidos em eterna exultação, permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
porque o Senhor defenderá o seu povo, terá piedade dos seus servos. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o Senhor. Reconhecei agora que eu sou Deus e não outro além de mim. Sou o Senhor da morte e da vida. Nada escapa ao meu poder. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou o Senhor. Quando desembainhar a minha espada fulgurante, quando tomar em minhas mãos a sentença, tirarei desforra dos meus inimigos, retribuirei aos meus adversários. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu sou
Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Senhor, ouvi as minhas palavras. Reparai no meu lamento. Atendei a voz do meu clamor, ó meu Rei e meu Deus. Escutai, Senhor, a minha oração. Escutai, Senhor, a minha oração. Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblesse delírios dos objetos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, desejo a todos vós uma boa continuação de dia, com a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora. E mais uma vez saudar aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe.